Olá, eu sou a Taps e seja bem-vindo a mais um Papo do Pendura, o podcast do canal. Você entendeu direito? E hoje o tema é interessantíssimo, tanto para quem fez muita renda extra aí, fazendo bolo de pote, aqueles alimentos em casa, como os empresários que apanham até hoje com algumas exigências da vigilância sanitária. E eu tenho aqui na minha frente ninguém mais, ninguém menos do que a cabeça da Betel, da assessoria que dá aqueles selos de qualidade. Letícia, seja muito Sim, muito bem-vinda. obrigada, Tabata. É um prazer estar aqui no seu canal. E eu fico muito feliz, assim, compartilhar um pouquinho da empresa, da Letícia, e tirar as dúvidas, né? Ou compartilhar com vocês informações sobre a segurança dos alimentos. Muito importante, né? Sim, Que que é deveria, extremamente importante, que deveria ser obrigatório em qualquer estabelecimento de alimentação. com certeza. E a gente estava até falando antes de começar o episódio que deveria ser até como uma medida preventiva, né? Não só Com quando a toda pessoa. certeza. Não, deveria, né, na verdade, ser 100% uma maneira preventiva, né? Não Uhum. deveria ser uma maneira de solucionar algum problema. Eles deveriam pensar será que eu não preciso fazer uma preventiva ao invés de chegar uma vigilância sanitária aqui e eu só solucionar depois? Uhum. Né? Mas hoje, eu estava até te falando antes que no mundo todo, a nossa área ainda é vista como, né, algum Perfumaria. custo, então, assim, as pessoas ainda acham que isso é um custo desnecessário. Claro, muito menos do que antigamente, né? Antigamente era um custo totalmente desnecessário na cabeça de alguns proprietários. Uhum. Hoje não. Hoje eles já sentem a necessidade, porque passa por fiscalizações de polícia, né? Que hoje é muito constante, antigamente não tinha tanto. Fiscalizações de vigilância sanitária e de outros órgãos que também atuam, né? E uma multinha ninguém gosta de receber. Não. E agora que tá tudo digital, tá mais rápido ainda de receber aquela Sim, multinha, sim, né? sim, sim. E as multas, elas, né, não têm um valor estipulado, né? Então, né, a verdade, o proprietário tem uma surpresa, né? Uhum. Então, e fora quando é polícia, que ele pode até sair preso. Então, é uma coisa muito séria, né? Isso é um ponto positivo para a nossa área, porque eles começam a dar mais valor ao nosso Uhum. trabalho, que é extremamente importante, né? E Tanto para que o tem consumidor, E tem que começar antes da antes, pessoa tomar notificação, porque o sim. brasileiro, eu não sei, você falou que o mundo todo, mas a gente tem a impressão que seja só o brasileiro, que pensa assim: "Ah, não, deixa vir a notificação, aí eu arrumo". Aquele jeitinho brasileiro, Uhum. né? Sim. Não, mas olha, a gente tem filial em Portugal e eu percebo que a área da segurança dos alimentos é bem parecida. Não as normas, né? As regras e a legislação também é bem diferente. Mas a questão desse jeitinho que não é brasileiro, mas que Uhum. acaba, era um jeitinho português, é um pouco parecido. A Sim. área de segurança dos alimentos ganhou muito espaço, né? Principalmente depois da questão do Covid. Eu acho que melhorou Uhum. muito a visão Aumentou protocolos e tudo mais, sim, né? sim. E muitos proprietários começaram a ver a importância dessa área, né? Que, na Uhum. verdade, ganhou muito espaço, porque o estabelecimento só abria depois que tivesse vários protocolos instalados. E que proprietário gostaria de ficar com o estabelecimento fechado, né? Uhum. Nenhum proprietário. Sim. Então, eles eram obrigados a cumprir uma série de regras, muita fiscalização após o Covid, né? Nessas aberturas, nesse abre e fecha que teve constante durante um tempo. E muitos não conseguiam implementar sozinho, porque era Sim. muita coisa. Cada semana era uma regra nova, uma legislação. Então, eu senti que o nosso mercado, né, a nossa área de segurança dos alimentos, na parte da qualidade, ela melhorou muito depois da questão do Olha, Leo, Covid. eu arrisco dizer que num todo prestador de serviço desse meio corporativo acabou tendo um holofote que antes eles achavam que só tinha que procurar depois. E é Sim, exemplo do advogado, o contador, aquele contador que tem aquele poder consultivo de estudar uma solução, não só de. Porque as pessoas acham que contador é só para emitir guia de sim. imposto, né, e declarar. Não. Então, todos esses profissionais que têm esse quesinho mais consultivo, nossa, eles criaram, pareceu que era um nicho novo, mas não era. Era que antes o empresário não estava enxergando isso, né. Eu acho que né, eu falo bastante no estabelecimento na área de alimentação, eu acredito também que todos os profissionais são importantes para um dono de estabelecimento. Por quê? Porque ele necessita do advogado para uma série de orientações pertinentes, desde a equipe, na parte de funcionários, Trabalhista. trabalhistas, na questão dos impostos também, redução, qualificação certa, né, na questão dos Sim, impostos, né, tem sim, toda essa parte parte tributária, tributária. societária. Isso tem.
Então, na verdade, advogado eu acho primordial também em todas as áreas, tá? Tô só citando a área da alimentação. É por isso que eu queria direito na escola. Já imaginou se todo mundo Eu tivesse direito concordo. na escola? Direito financeiro, uma matéria Educação de educação financeira, direito, direito. primeiros socorros. Sim, concordo. É a minha briga, tanto que esse ano eu comecei a dar aula em escola, uma escola particular aqui de São Bernardo do Campo, como eletiva, porque agora a nova estrutura do ensino médio Sim. permite, tem ali as matérias que os alunos escolhem, e foram os alunos que escolheram direito. Ai, que legal. Então a cabeça tá mudando. Sim. E uma das empresas que tem essa cabeça diferente também, que é até uma empresa que a Betel certifica, que é muito segura em questão de alimentos, é a Mais Fácil. Queria já aproveitar o gancho e agradecer, porque hoje é o Mais Fácil que mandou as gordices pra gente. Tá vendo? Não bastou só certificar, hoje você vai comer. Ai, que delícia, né? Vai Tudo comer no de trabalho. ótima qualidade. Sim. E Lê, quem é a Letícia? Assim, por trás da Betel, quem é a Letícia? Então, olha, eu sou, né, eu vou começar um pouquinho, eu sou uma médica veterinária. Que aí todo mundo me pergunta, o que que o médico veterinário tá fazendo nessa área? Dos bichos que tem na comida. É. Tô brincando. Não, então, mas na verdade, essa área, a gente quando faz faculdade de veterinária, a gente estuda várias matérias que são importantes pra gente hoje, por exemplo, microbiologia, a parte de TPOA, que é estudo de alimentos de origem animal. Então, assim, é uma série de estudos que a gente faz. Então, a gente tem muita matéria nessa área. Né? A gente não estuda só animal vivo, cachorrinho, gatinho, a gente estuda toda a parte de animais que vão para corte, para uma série Sim. que a gente se alimenta deles, né? E aí, sou médica veterinária. E o que que aconteceu? Meu pai, veterinário também, meio que me empurrou um pouco para essa área. Por quê? Na verdade, desde pequena, eu convivi dentro de clínica veterinária. Então, meu pai tinha 3 clínicas veterinárias e eu acho que não tinha ninguém para deixar a gente, ou porque eu gostava de ir com ele acabava me levando para trabalhar com ele. E aí, eu sempre tive não sei, eu sempre fui empreendedora desde pequena. Uhum. Fazendo algumas coisas na minha vida que às vezes eu falo, gente, como eu fazia isso, né? Eu ia para a clínica com meu pai, veterinária, ficava lá com ele, à tarde ele trabalhando, ele atendendo os bichinhos, cachorros e gatos. E ele montou, eu fiquei enchendo tanto o saco dele que ele montou um pet shop para mim. Então, assim, era uma lojinha que ficava numa salinha que ele tinha lá, que eu comprei roupinha de cachorro, uma série de coisas e coloquei lá para vender. Então, ele ia lá, isso eu tinha 9 anos. Então, ele ia lá para atender os Gente, eu me cachorros. identifico. Ó, mesma coisa aconteceu comigo, mas depois eu vou falar. A gente parece doida, né? É. Assim, porque quem Tem conta... gente brincando de casinha. A gente Então. tava realmente tendo uma... Eu tinha uma lojinha de brinquedo também, né? Então, a gente não tem que fazer. Ainda se eu soubesse depois que virar adulto, a gente não precisava de fazer isso, porque a vida Tinha que ter adulta curtido já... antes. Então, não tinha o que criado eu nenhuma das empresas que eu criei quando era criança. Então, aí eu tinha um pet shop, e aí entrava as pacientes para atender pro meu pai, né? E aí, na hora que saía, eu falava, olha, a senhora não quer comprar uma roupinha, um ossinho pro seu cachorro? E abordava e acabava vendendo, né? Uhum. Aí, com 17 anos, eu fui pra faculdade. Ó o trabalho infantil, a gente vai falar disso também. Tô brincando. Sim. Com 17 anos, eu fui pra faculdade, fui fazer veterinária. E meu pai me colocou para administrar uma clínica veterinária. Aí ele falou assim, olha, você vai tomar conta dessa clínica, eu vou te dar R$300 de mesada para você ir até a faculdade. E se você quiser ganhar mais R$300, era R$600 na época, você vai ter que vir todo dia depois da faculdade administrar essa clínica por R$300. Tá? É quase um trabalho escravo. Não, eu comecei a trabalhar com 500. A nossa história é muito parecida. Então. Não, mas você ainda começou com mais dinheiro do que eu. Eu comecei com Não, mas 300. 300 mais 300, 600, eu não tinha mesada. Olha, era só não, os mas, 500. Mas eu tinha que pagar a gasolina do carro. Mas olha o que eu arrumei também. Não, aí era R$600. Eu aceitei, claro, né? Eu falei assim, gente, 300, né? Se eu tenho 300 na mão, eu posso ter 600 ou para 600. E aceitei. E aí, na época, eu fazia umas coisas inovadoras. Eu fazia desfile de cachorro na rua, roupinha, sabe? Meu, melhor coisa. Então, assim, Inovou total. Fiz o banho e tosa de frente pra rua. Então, o pessoal parava no farol e via os cachorros tomando banho. Sei que meu pai faturou muito naquela época, as minhas custas, né? E eu lá com os R$300. Nem comissão sobre faturamento, Olha, nada hoje disso. a gente olha pra trás e fala, nossa, Então, foi exploração real. Sim, se eu já tivesse tido essas matérias na escola...
talvez eu já, né, tivesse Com já num certeza. outro estado Mas eu financeiro já tenho hoje. esse feedback na escola, porque é uma escola particular, então Sim, tem muito aluno lá que é filho de empreendedores. sim. E quando eles falam, tem um deles que é filho de uma. O pai dele tem uma loja de colchão e Uhum. ele trabalha na área comercial. Quando eu comecei a ensinar as coisas, as verbas trabalhistas, os formatos de pagamento, que eu falei da comissão, a primeira coisa que ele falou assim: Nossa, pro, vou conversar com meu pai. Eu falei: Então, olha os pais olha, vindo não, fazer olha o que você motim tá na porta criando, da vai. escola. Pode se preparar, com certeza. E aí eu acabei abrindo esse pet shop, né? Já estava cuidando disso, daí durou 4 anos. Aí no último ano meu pai falou: Você vai querer continuar na escola, administrando essa clínica? O que, que você vai querer fazer da vida, né? Porque atender bicho eu tenho muita dó. Então eu sabia que eu nunca queria judiar de um cachorro, operar, nossa, E eu você tenho só fez dó. medicina veterinária por causa do seu pai? Então, porque uma área da veterinária é essa área de inspeção. Ah, você já gostava Já, e disso. meu pai começou. Então, ele o que Hum. que ele fez? Ele me pôs na clínica para administrar a clínica, né, que ele tinha, Uhum. e contratou outros veterinários, então ele não atuava mais nessa parte de clínica. Em contrapartida, nesse mesmo no momento que eu comecei a atuar nisso, né, até ele um pouco antes, né, bem antes nisso, ele fazia essa parte Hum. de inspeção a supermercados, antes era mais supermercado, frigoríficos, essa parte mais de produtos de origem animal, na Uhum. época dele, né. Açougue, né? Isso, que já faz mais tempo. E aí ele perguntou para mim: "O que que você vai querer fazer?" Eu falei assim: "Olha, pai, eu não quero mais clínica, não quero mais trabalhar em clínica, agora eu quero ir para sua outra área". Por quê? Porque a outra área dava mais dinheiro, Uhum. entendeu. Então eu falei assim: "Não, pai, olha, eu acho que aqui eu vou deixar, porque na sua área, né, você Sim. ganha mais do que eu, então". Aí ele falou assim: "Então tá bom, eu vou te ajudar". Aí eu falei assim: "Ai, pai, que bom, né, Mas ouve já tinha essa". Betel ou não? Já a Betel de 1996. Tá, então ele já tinha Betel. Já sim. E aí, o que que aconteceu? Ele pegou, falou assim: "Ó, então eu vou te ajudar". Aí ele me apresentou 3 clientes, né. Então, assim, são 3 clientes que, né, graças a Deus, até hoje, 2 são meus clientes, já fazem 17 anos. E Olha ela entregando a idade aqui, porque é bonitona desse não, jeito, a gente fica: "Quantos anos ela tem, o né?" um já saiu já. Um já Ah. saiu, mas fechou também, então não vem a casa. Mas, assim, são 2 clientes muito bons Uhum. que eu comecei. E aí foi até engraçado, porque eu queria começar, sabe. Meu pai já não, meu pai há muito tempo na área, ele tem o preço que ele usava na época, e eu falei assim aí a gente foi fazer uma visita num lugar, e eu gostava dele porque ele tinha cabelo branco. E quando eu chegava com cara de menina, eu tinha 20 anos, 21, eu chegava lá, as pessoas não me davam atenção. Ai, nós vamos falar então de mulher. Eu sei o que é isso, porque uma vez eu fui dar assembleia para um grupo de investidores de uma obra, de um empreendimento grande. Eram 70 caras, todos homens, todos cabelo branco, já de idade. Eu entrei para falar sobre a parte jurídica da incorporação e tudo mais. A hora que eu peguei o microfone, eu só via eles com aquela cara meio tipo de deboche, assim, ó. É, então. Sabe, o que que essa patizinha, menininha mimada vai fazer aqui? Mulher, cara de novinha, eu era novinha também. Cara de novinha, eu estava toda patizinha. Comecei a falar com eles desacreditando. Eu saí de lá distribuindo o cartão, isso foi bom. Mas no É, início, sim. todos eles subestimam as Não, mulheres, rola né? um preconceito sim, principalmente quando você é nova, assim, eu percebi, na minha época eu senti esse preconceito. Mas ele lá de frente me ajudando e É porque assim, realmente experiência tem peso, né, Lê? Mas sim, as pessoas elas não podem taxar isso sim, como. não, acho que não, assim, mas assim, foi muito bom pra mim, então ele me ajudou Uhum. com esses 3 clientes, e aí começaram a acontecer umas coisas estranhas dali pra frente, né, comecei a prestar esse serviço para os clientes e assim, 3, não falo que essa parte é estranha, mas 3 viraram 4, viraram 5, viraram 6, viraram 7 e foi indo, Fluiu. né, um número razoável, então assim, só que no começo houve essa, Tabata, eu não pegava esse dinheiro todo para mim. Metade do meu que eu ganhava era para o meu pai. Ele, na verdade, ele Eu não acho que te eu era comissionava. funcionária dele, você tá Entendi. entendendo? Então eu era funcionária dele, então Aham. assim. E aí, pra mim, claro, eu estava começando, né? Aí, em um certo momento, eu falei: "Não, pai, não dá". Que ele queria que eu pagasse IPVA, pagasse as minhas contas do meu carro. Eu falei: "Pai, como se você não me dá mais Aham. dinheiro, né?". E aí, assim, acabei isso foi o começo, né, e ele me ajudou muito nisso. Mas aí, que aconteceu? E aí eu comecei a ter um número um pouquinho maior de clientes, né, do que tinha, e aí começaram a aparecer umas pessoas. Aí, num primeiro momento, apareceu uma pessoa,
E assim, eu atendia pra mim, eu nem ganhava tão bem assim, mas o dinheiro dava pra mim. Uhum. Aí me apareceu uma: "Ah, eu quero trabalhar com você". Eh, Mas você ganhava por auditoria? por visitas, né, que é um Por trabalho visitas? mensal, então Sim. é como se fosse uma mensalidade. E ganha bem essa área? Olha, eu acho É que valorizada? ganha, assim, poderia ser mais, como qualquer área. Qualquer Uhum. pessoa que você perguntar aqui vai Prestador de falar isso. serviço. Vai perguntar isso, entendeu. Mas eu tô satisfeita, assim, né. E na Uhum. época também eu estava satisfeita, Para quem então quer trabalhar com auditoria de segurança de alimentos, quanto que ganha por auditoria mais ou menos? Vocês têm hum, os funcionários da Betel, eles sim, são sim. CLT, ele é pago por auditoria, como que Não, funciona? são PJs, né, a Uhum, parte de a maioria são PJ, então não é um valor que dá pra mim te passar certo, porque depende do tipo de contrato que a gente fecha, uhum. quantas visitas faz, a Comple carga a complexidade da horária. auditoria, essas A coisas? carga horária que faz, porque tem Tá. pessoas lá que: "Ah, eu quero trabalhar 30 horas, eu quero trabalhar 40, eu quero Uhum. trabalhar 10, então depende muito. E para o empreendedor que quer contratar esse tipo de auditoria, é muito caro? Porque eles têm a impressão de Não, que é uma surra, assim: "Ah, não, eu não, prefiro vale a pena no Brasil não, tomar uma vale notificação". muito a pena, porque, claro, nem assim, se ele for, né, se ele fizer uma preventiva, Uhum, nossa, não chega nem perto da multa que ele pode ter. Fora que ele vai conseguir dormir tranquilo, porque ele uhum, sabe que tem alguém cuidando da parte mais chata para ele, né? Que é essa sim. parte de ninguém gosta de vigilância sanitária e ninguém gosta de polícia civil. Então, quando chega alguém para fiscalizar, a primeira pessoa que eles ligam é pra gente. Né? Ai, pelo amor de Deus, vem acompanhar a gente aqui. Ai, eu tô preocupado, o que pode Terceiriza a acontecer? dor de cabeça, é o que Sim, advogado faz também. é muito complicado, mas a gente vai correndo socorrer eles. E aí, o que aconteceu? E aí apareceu uma pessoa: "Quero trabalhar com você". Eu falei assim: "Mas eu não tenho nem pra mim". Aí ela já veio me pedir um salário alto. Eu falei assim: "Meu Deus, mas tá viajando, eu acabei de começar". E aí, o que aconteceu? E aí eu falei pra ela: "Não, eu tenho tanto, você quer?". Aí ela falou assim: "Pra mim, quero". Então entrou minha primeira funcionária, eu tinha mau cliente pra mim, entrou uma. Aí eu estava bem com essa, né, com essa pessoa que trabalhava comigo. E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, sei lá, uns 2, 3 meses, apareceu uma outra que tá comigo até hoje. E aí ela estava, né, tinha ficado viúva, né, ia mexendo no meu coração, tudo. Aí eu falei pra ela: "Olha, eu tenho R$ 700 o que eu posso te pagar, você aceita?". Ela: "Eu aceito". Eu falei: "Meu Deus do céu, já não Aí ganhava vai a mais advogada, nada". qual que era o salário mínimo da Então, época? Olha, eu não faço nem ideia. Eu não faço nem ideia, mas era pra trabalhar, as assim, coisas poucas cresceram horas. rápido, Não, é isso que Não, e assim, eu fiquei com o coração mole no começo, sabe, assim, hoje eu me considero uma pessoa boa de coração, mas eu fui deixando entrar, e foi a uhum, melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque eu não centralizei, sabe, tudo em mim, sabe, eu quero ganhar muito, eu quero faturar muito. Não, eu fui dividindo o que eu tinha na época e isso me tornou hoje, graças a Deus, uma empresa muito grande, porque hoje sozinha eu não teria nada disso, então eu preciso das pessoas. uhum. Então foi isso, a gente foi crescendo, e aí de 10 ficaram 20, 30, até a gente chegar hoje no número de 1.200 clientes. E aí tem várias histórias, né, a gente Ai, meu, que legal. É tão legal ver isso, porque, tem gente que fala assim: "Ai, filhinha de papai", mas imagina. faz uma comparação. Imagina se a Letícia tivesse usado das oportunidades da vida dela para acomodar. "Ah, os 300 de mesada paga minhas contas, Então, dane-se". Não, ela usou aquilo a favor dela, ela sim, reinvestiu nela e no negócio. sim. A mesma coisa aconteceu comigo. E as pessoas, elas têm eu tive muita ajuda do meu pai também, eu aprendi muito sobre empreendedorismo com ele, porque eu também ia pequena com ele, ele trabalhava na cidade das crianças, ele tinha os brinquedos e os Nossa, que restaurantes. delícia. E eu tinha uma lojinha de brinquedos lá dentro, e quando tinha excursão eu que vendia os churros. Ai, Então eu meu tinha também Deus, minha sim. liberdade Ah, mas com quem não quer 9, 10 trabalhar no anos. parque na cidade das crianças? Mas eu não brincava. Ah, não acredito. Enquanto as crianças estavam brincando, eu estava lá trabalhando, porque eu sempre fui assim também, quem é empreendedor, é Sim. empreendedor desde Mas sempre. a gente considerava que a gente estava brincando também, né, por Pra isso gente era uma é. brincadeira, fazer um negócio pra Não, brincar de escritório. é. Pronto, e fazia dinheiro. Gente, e eu Tabata, era até estranho. Uma vez eu abri um não um quiosque, peguei uma mesinha em casa, e minha avó saiu todo mundo de casa, ficou eu e as empregadas. E as empregadas eram fácil a gente dar uma enganada nelas, né. E abri gente, dá até vergonha de contar, mas vale a pena vocês ouvirem. Abri, peguei uma mesinha, fiz minha empregada fazer suco de limão, tinha Vendeu visto no limonada. Chaves
que era legal vender. E aí abri uma portinha e comecei a vender. Gente, quando chega minha avó, minha mãe, eu com aquela porta aberta lá na rua, você acha? E se fosse hoje, acho que eu tinha sido sequestrada. Mas naquela época, graças a Deus, só me pegaram. Eu fiquei de castigo um tempão e era super difícil. Eu ia na locadora, eu queria abrir uma locadora. Eu na loja de É roupa, espírito de na pista de empreendedor. Gente, patinação. até pedi. Eu vou contar uma coisa agora que meu pai vai querer morrer a hora que ele ouvir. Até pedir dinheiro no Farol, eu já pedi. Porque eu queria ir na Lan House, e foi uma época que minha família passou por um aperto lá, e minha mãe controlava também tempo de computador. E eu queria ir na Lan House com os meus amigos, eu sempre tive amigos homens, eu sempre fui meia moleca. E ela não tinha pra me dar pra ir pra Lan House. E eles jogando, eu falei, eu vou fazer companhia. Aí tinha um farol na frente, que eu falei assim, meu, preciso de ir. Acho que era R$ 6 na Nossa. época. Eu fui no farol. Não me fiz de coitada, nada do tipo. Eu bati e falei assim, olha, eu quero jogar. Minha mãe não me deu dinheiro, eu jogava limpo. Sim. Eu queria um troquinho pra jogar aqui na Lan House. 1 hora, R$ 6. Imagina, eu fiquei 4 horas na Lan House. Quando meus pais ficaram sabendo, Nossa. também foi a mesma coisa. Fiquei de Sim, castigo. Falei, como não que dá. você pede dinheiro no farol? Falei, ué, eu queria dinheiro. Tinha que ter ali na hora. Isso daí que eu falo espírito empreendedor, não é que pedir dinheiro no farol Não, é é a questão de se se virar. virar. Sim, eu também. se virar. Você não se acomoda. Sim. E, Lê, agora falando um pouco mais da parte técnica de segurança de alimento. Uma auditoria dessa, o que ela faz? Ela entra, vamos usar um mercado de exemplo. O que ela faz dentro do mercado? Então, na verdade, a gente faz uma auditoria completa. Então, depende o que o mercado manipula, né? Então, por exemplo, se é um mercado que tem açougue, se ele tem uma padaria, que os mercados hoje, por menor que seja, acaba tendo várias opções para o cliente, né? Então, a gente faz sempre uma fiscalização. Então, a gente atua de uma forma preventiva. É como se fosse, tá, não é igual, não estou falando que é 100% igual, mas é como se fosse uma vigilância sanitária para o estabelecimento. Então, a gente vai olhar tudo antes da vigilância sanitária. Tudo que eles olham, verificar. né? Isso. Então, assim, o checklist ele é baseado em legislações, então, a vistoria de documentação. Então, tudo que eles vão olhar, a gente olha antes. Para quê? Para quando chegar uma fiscalização, eles não terem problema. Eu não sabia que tinha que ter esse documento, eu não tenho esse documento, eu não sabia que não podia ter produto vencido. Então, a gente faz isso. Então, hoje, uma auditora, ela chega no estabelecimento, ela vai começar a fiscalizar. Então, a gente olha desde a limpeza estrutural, da parte de higiene pessoal dos manipuladores, né, de toda a equipe. Se tá usando uniforme, se tá usando EPI, que é importantíssimo, né? Meu, hoje em dia eu vejo muitas padarias com as pessoas manipulando alimentos sem luva. Não é mais obrigatório? Então, depende. Você pode fazer uma correta higienização das mãos e manipular sem luva, tá? O McDonald's monta lanche sem luva. Então, se você faz uma correta higienização das mãos, tá? Não é errado, entendeu? Entendi, e aí, não é assim, obrigatório. não. E assim, ou você pode usar um pegador, ou você pode utilizar a luva. Porque se a luva, se você não usar de uma maneira correta, né, com a mão higienizada, tudo certinho, imagina, não é correto lavar a luva, né? Então, você às vezes vê um funcionário, ele acha que tá com luva, ele tá protegido, tá pra 100%, e ele vai no banheiro com a luva. Mas e o homem que tem pelo na mão? Ele Então. normalmente ele tem que depilar a mão, ele tem que usar luva. Então, o certo, eu acho que não é higiênico isso, né? Então, o certo, não vou falar para raspar, mas Então, querendo usa luva, dar né? um conselho, assim, que mas a empresa utilizar, tem que se preocupar com isso, a né? empresa tem que se preocupar, e assim, mas utilizar a luva de uma maneira correta, né? Não adianta ir no banheiro, lavar a luva, não, a luva é de uso descartável, então é para fazer aquele procedimento no local, entendeu? Descartar aquela luva. Não é para você caminhar o dia todo com uma luva, entendeu? Então, eu prefiro 1000 vezes, às vezes, que o funcionário lave a mão correta, várias vezes, do que usar luva. Então, porque se ele não souber isso, E tem que a luva tá tá muito mais contaminada. e a unha cortada, né? Então, cortada, né? A mão depilada, eu não sei se a gente consegue. E a unha pintada? Não pode. Não, para manipulador de alimentos, não. Então, assim, porque pode lascar, né? Sai o esmalte, né? E ninguém quer consumir um alimento com um pedacinho de unha ou pelo, né? Ninguém é horrível para a imagem do E estabelecimento. que acaba acontecendo. As pessoas têm que entender que essa precaução do estabelecimento não é porque acha que você vai sujar. Não, Não, não. pelo cai, gente. Sim, cai. Unha descasca. Não, e a gente teve um problema, né, com alguns, nessa época que agora o cílios está na moda, né? Então, todo mundo quer usar cílios, as moças, né?
E a gente, às vezes, tem manipulador de alimentos que quer utilizar cílios, a gente não deixa, né? Ah, é? Não pode nem Não, porque colocar. cai muito, entendeu? Tipo, você pode perceber quem tem, por exemplo, eu uso cílios, Cai demais. Eu coloquei uma cai. vez também, cai Então, e muito aí rápido. imagina o pessoal que tá manipulando, entendeu? Uhum. Então, eu sei que é ruim pra parte estética da pessoa, que a pessoa se sente, eu não posso fazer minha unha, mas eu Uhum. tenho um casamento. A gente fica até sem graça de falar que não, né? Mas a gente tem que Sim. cumprir a legislação, e a legislação não permite. Entendi. Que mais que não permite pessoal? Porque tem muita gente que me pergunta, por exemplo, eu na assessoria empresarial eu cheguei a fazer algumas auditorias e eu já dava esses pitacos de EPI e tudo mais, Uhum. e de segurança ambiental num todo, porque Sim, agora com o PGR também sim, tá cada vez mais chatinho sim, essa questão de fazer o seu cliente cumprir, que eu era prestadora de serviço ali sim. também, né? Numa dessas me perguntavam, Tabata, mas por que quem manipula alimentos tem que ficar fazendo exame de fezes? Então, porque é, é muito próximo, né? Na verdade, a gente tem que descobrir se tem algum tipo de contaminação nessas fezes, né? Uhum. Porque tem estudos que falam que o papel higiênico, para funcionar 100%, você tem que enrolar 50 vezes. Jura por Deus, passar o rolo na bunda, então, né? Bom, quem enrola? Não, E passa aí, um rolo a cada passada na bunda. Aí, ninguém. ó. Então, assim. Ela que puxou o assunto de cocô dessa vez. Então, Todo episódio sai cocô nesse podcast. Vamos então. mudar o. Não é podcast, é. Eu ia falar poops, fica quieto. Então, e aí acaba ficando complicado. Então, eu sei que não faz. Então, se você não tem uma higienização das mãos correta e você sai do banheiro e não enrolou 50 vezes, Sim. você considera que talvez tenha resíduo de fezes na sua mão. E aí você vai manipular um alimento. E aí você vai contaminar esse alimento, né? Por Uhum. falta de higienização pessoal, Gente, mas né? como controla quantas vezes a pessoa lavou a mão, se lavou a mão ou não? Olha, isso a gente tem que confiar nas pessoas, por mais que nós, né, além das auditorias, a gente também trabalha com treinamentos, então a gente dá todos os treinamentos para os clientes, desde a parte de higiene pessoal, higienização ambiental, recebimento de mercadoria, alergênios, uma série de treinamentos. A gente tenta fazer uma lavagem cerebral na cabeça do funcionário, Uhum. mostrando a importância da higienização, Sim. mas isso para a vida dele, entendeu? Num Isso, todo. a higiene pessoal, ele manipula alimentos na casa dele, ele conserva, ele tem que pôr alimento na geladeira. Então, assim, a gente tenta mostrar de uma maneira positiva que isso tem que virar um hábito, Sim. E né? quanto a animal, inseto que cai, como que vocês orientam o estabelecimento a evitar esse tipo de coisa? Então, é complicado. Primeiro, a gente precisa saber que tipo de inseto é, se tem alguma maneira preventiva disso. Então, Uhum. se dá para. Tem que acionar a empresa do controle de pragas, então tem que ter uma periodicidade dessa visita dessa empresa no estabelecimento, na questão de barata, rato, depende que tipo, né? Se for mosquinhas, essa parte de insetos voadores, a gente pede para ter sempre tela, fechando todas Ai, as você tá falando de janelas. bicho. Eu tenho até um vídeo no canal que eu fiz uma vez que eu pedi um yakisoba Uhum. numa rede famosa de comida japonesa e chinesa. Aí, ó, as gordices do mais fácil. Nossa, tá cheiroso. Ó, hoje vamos pendurar a conta novamente no mais fácil, mercado e padaria, que só tem coisa boa lá. Olha, veio até Nossa. doce. Então, já me empolgo. Aí eu tô falando, tem bicho na comida. Mentira, nunca peguei bicho na comida do Não, mais aqui fácil. não tem, não. Quero Gente, água, aqui não. por favor. Aqui não E, tem. ó, pode trocar pra mim. Uma vez eu pedi essa comida, o yakisoba, e veio com um bigato Nossa. no meio do legumes. E eu fui devolver no balcão. Aí eu fui mostrar o bigato. Aliás, eu pedi pra entregar e fui. Eu não posso falar que fui a pé, porque vai saber que é perto. Fui para o lugar trocar e Sim. mostrar o inseto. Chegou lá, ela falou assim: ah, não, mas é porque são vegetais, é normal ter um bichinho ou outro. Não, não é normal ter um bichinho ou outro. Aí eu falei Pelo assim, amor pera de lá. Deus. Aí ela falou assim, você pode ver na legislação, tem um percentual aceitável. Eu falei, pera, você tá Não. confundindo uma coisa com a outra. Não é ter Não. bicho no alimento. Não, pelo amor de No Deus. produto industrializado, realmente, se você for ver 100% de todos os componentes ali, pode ser que tenha vindo um resquício de algum bichinho, sei lá, é um extrato de tomate. Na plantação de tomate, que aí Mas veio... não é normal. Não é normal. Não, não é. Não Aí eu falei, adianta, não é. então eu vou te falar onde que é, você dá uma batida. Ela fala, olha, você não quer um pode preventivo, indicar, não? Pode indicar que a Jussara tá aqui assistindo, a Jussara Aí, já Ju, vai lá.
já dá uma baixa e fala assim, você não quer, não? Assim, É. sem compromisso, que eu dei uma olhada nos bigatos dos seus vegetais. Nossa, mas não dá. Não, e assim, uma coisa importante é os nossos clientes, né? Eles contam também com o nosso saque. Então, por exemplo, se fosse um cliente Betel, que qualquer cliente faça uma reclamação por algum motivo, né? Claro, a gente trabalha para que não tenha reclamações, né, que o nosso alimento seja 100% seguro, mas você sabe que acaba acontecendo alguma coisa, né? Então, o que é importante? As nossas nutricionistas, elas conversam com os clientes, os nossos clientes, e explicam qualquer possível situação, ou dá um atendimento que, assim, não pode ser qualquer pessoa. Por exemplo, isso que ela te orientou que é normal, Que é normal. Você não é acredita? Não, é normal. lógico. É aquela famosa desculpa. A culpa não é minha, né? Tipo, É aquela cara assim, aquela deslizada do fornecedor, do tipo assim. Aí na hora eu ainda falei, mas eu quero meu dinheiro de volta. Aí ela, não, mas eu vou trocar pra você. Eu falei, não, não quero trocar porque vai vir com bigato. Se pra você é normal, uma vez veio, nossa, vai vir de não. novo. Eu não quero mais comer sua comida. Sim. Ah, não, mas eu não tenho autorização pra te devolver o dinheiro. Eu falei, tem obrigação, você não tem autorização pelo Sim. Código de Defesa do Consumidor. Aí vai a advogada chata Mas às quebrar o vezes pau tem que lá. ser, porque não é Mas uma o cidadão atitude que comum que vocês não esperam. sabe se Não, defender fica naquela situação do tipo, ah, não, então fica. Eu não ia comer, nunca mais não, comi lá. não. E tem coisas que acontecem que, assim, na verdade, por isso que é importante ter uma empresa, uma consultoria, uma nutricionista, alguém cuidando do estabelecimento, porque tem coisas que acontecem que podem queimar totalmente a imagem desse lugar. Por Então, exemplo, é uma rede, eu não você não como em volta nenhuma outra então, unidade. você não volta mais. E assim, o cliente né, aquela questão que é muito verdadeira que um fala bem e 10 falam mal, sabe? Assim, que Uhum. um satisfeito, né? Como é que é aquela coisa? Você lembra, Tabata? Não, Um tem. cliente satisfeito fala para 2, 3. E um cliente satisfeito, insatisfeito, fala Fala para pra 10 10. pessoas. Sim, sim. Então isso acontece. Aí todo mundo pergunta: mas por que meu bar não vem ninguém? O bar é lindo, é todo decorado, é todo maravilhoso, tem música ao vivo. Gente, se você não tiver um alimento de qualidade, um alimento gostoso, onde o cliente vai, veja os funcionários, né, com higiene, né? Sim. Ninguém quer ir num lugar que a garçonete não Não, mas lava é o por isso que cabelo eu há perguntei anos. da luva, porque a gente tá tão acostumada a entender que luva é um item obrigatório para manusear alimento, Uhum. que tanto é que a gente vai em buffets, em self-service, que a gente tem que colocar a luva para pegar Ah, não, comida e tudo sim, isso daí mais. é outra coisa. Se quiser, eu Sim, mas comento isso. eu Sim, quero que você comente. Mas as pessoas, elas confundem. Então, pra gente que é cliente, olha um cara do Mac lá, com a mão toda peluda, montando o lanche, e fala, ferrou, vai vir o pelo do sim, feijão sim. do cozinheiro, sabe essa piadinha? Isso daí, assim, é que tá na legislação, mas tem É de esses casa a dois casa. lados, tem esses dois lados. Então, a luva muito bem utilizada, ok. O pegador também bem utilizado, ok. E a Uhum, higienização das mãos bem feita, ok. entendi. É muito caso a Mas caso. claro, para o cliente eu te entendo e eu vejo também que usando a luva você tá, nossa, tô segura, né? É, eles têm uma preocupação. A impressão que dá é, tem uma preocupação com isso. Sim. Que nem, às vezes, nossa, o quanto eu também bati cabeça em auditoria, Lê, Uhum. explicando para as cozinheiras que se elas saírem para fumar, elas têm que tirar o avental, Isso, tem que tirar não. a touca, tem que tirar tudo. E se possível, uniforme E, também. se possível, o uniforme, Não é porque o certo. aquele cheiro de cigarro Não, acaba mas não é ficando. o certo, sabe? Sim. Tipo, na verdade, ele não pode sair pra rua com esse uniforme, a funcionária. Não pode. Então, assim, ela tem que vir pro estabelecimento com a roupa da rua, Uhum. certo? Que ela pegou o ônibus, que ela, né, mandou Sim. pela rua. Chegou no estabelecimento, no vestiário, ela deve se trocar, colocar aquele uniforme extremamente limpo, tá? Higienizado pro dia, não é usado o dia anterior, não é... Tem que estar com aquela troca de roupa limpa, né? E aí ela vai trabalhar. Então, assim, ela passa aquele momento de trabalho, trabalha, e assim, ela não pode ir com esse uniforme pra rua, Uhum. tá? Então, vocês que estão assistindo, ouvindo o podcast, verifiquem. Às vezes vocês passam na porta de um estabelecimento, tá lá o funcionário parado, sentado na calçada de uniforme, Usando o gente. celular, não pode. Não pode, Até então... porque vocês têm que pensar que a postura ela tem que ser tanto externa como interna, porque a visita na cozinha é um direito do consumidor. Sim, claro, Ele não, pode entrar e ver como você pode. manuseia e cuida do alimento, né? Sim, Falar em pode. alimento, pega, Lê. Vai, aproveita. Vou pegar. Cliente, fica à vontade, até para falar E... depois para eles Vou se, pegar assim. se passou na auditoria Não, da com Betel, pelo certeza, menos com né? Ó, sabor. Ju, Olha depois você lá. passa. Fala se gostou, se não gostou, com certeza. Hum.
Ah, eu Muito bom. adoro esse lanchinho, é uma praga esse lanche deles, tem uma crosta de parmesão. Olha eu enfiando o Nossa, que lanche no delícia. microfone, agora foi culpa minha. E o que que você ia falar do uso de avental? De avental não, de luva para se servir Sim, no isso eu acho legal no buffet. Porque o que acontece? Na verdade, isso veio com a pandemia, né? Na verdade, quando teve a pandemia, a gente nem sabia se o buffet ia voltar. Sabe aqueles serviços de self-service? Uhum, Eu tinha um pouco de dúvida na época. Por quê? Porque as pessoas falam muito e cai gotículas em cima daquele buffet, aquele alimento ali fica por algumas horas, né? São uhum. várias pessoas se servindo. Então, assim, eu tive muita dúvida se ia poder voltar o buffet. Mas voltou, né? E eu acho que algumas coisas são positivas, né? Não sei se a máscara eu acho que não estão usando mais, mas para mim, na época que usavam a máscara, era muito bom. Por quê? Porque ela segurava um pouco dessas gotículas, né? E outra coisa que eu também acho bem importante, o álcool gel, porque são várias pessoas pegando no mesmo pegador. Então, se Uhum. você notar, o pegador, quando não tinha essa questão do álcool gel lá no cantinho do buffet, o que acontecia? Todo mundo pegava com o pegador. Você não sabia se aquela pessoa higienizou a mão, se a outra não. E aí, vamos supor, no final do dia, você imagina como esse pegador estava contaminado. Gente, você falando essas coisas, eu vou falar que não vou comer fora nunca mais. Ah, não come sim. Só se ir em clientes que tenham selo, assim, sabe? Um selo escrito Petel, aí você pode ir. Você é uma consumidora. Nossa, se eu fosse você, eu não comeria mais na rua, porque você vê o extremo do ruim, né? Quando dá merda. Ah, mas eu desligo um pouco, sabe? Então eu acabo meio que desligando Uhum. e na maioria das vezes eu vou, quando eu posso, né? Quando eu tenho oportunidade, eu vou nos nossos clientes, que eles têm muita qualidade, graças a Ai, Deus. puxando a sardinha pra Betel, é Ah, claro. são Ai, meus vendedora. clientes, né? Mas eles Tem que estar trabalham certa. bem, porque senão a gente demite eles. Não, e você Então, tem a responsabilidade. É a sua responsabilidade daquele sim. alimento estar seguro, né? Uhum. E pra quem faz alimento em casa, tem obrigatoriedade de rótulo? Esse vídeo bombou, hein, gente? Tem um vídeo Ai, no meu canal. Deus, não, isso é complicado, viu? Porque que acontece? Voltando um pouquinho com a questão da pandemia. Muitas pessoas na época, né, com tudo fechado e não podendo abrir nada, muitas pessoas tinham que ganhar dinheiro, como todo Uhum. mundo tinha que se alimentar, saúde, uma série de coisas. E começaram a fazer muita coisa em casa. Então, hambúrguer, a gente viu muito esse mercado do caseiro pós-pandemia. E Uhum. durante também. Então, a pessoa sabia fazer bolo, precisava ganhar dinheiro, não podia ter o estabelecimento para rua, então fazia em casa, se cadastrava nas plataformas, né? Uhum. Eh, o certo é uma pessoa com uma empresa aberta, com uma área de manipulação. Não é certo você manipular onde tem seu cachorrinho, onde tem seu gatinho, onde tem, né? Criança. Não, não é o certo. Eu sou contra isso, entendeu? Então, é uma coisa que podem. Ai, mas eu sou contra. Eu prefiro um ambiente certo para isso. E o rótulo também. Ele é uma coisa que tem que informar, ele tem que estar. Não importa o tipo de produto, se ele é caseiro ou se ele não é. Né? Então, assim, pelo menos com as informações básicas. Tem que ter uma validade o produto, tem que ter um nome correto. Será que ele me causa... E se alguma pessoa... Será que tem que informar se alguém que é alérgico a glúten vai ter algum problema consumindo aquele alimento? Então, uma série de coisas. Então, Uhum. o rótulo, ele é obrigatório para todos. Até vou fazer um adendo. O rótulo, ele é obrigatório você colocar, pelo menos, os ingredientes, quando é produto artesanal de verdade, tá? Não adianta você falar que é artesanal só pra fugir das exigências, mas tem que ter os ingredientes, Sim, a questão do alerta das alergias comuns, que é sim, glúten, sim. Lactose, lactose sim, e etc. E a tabela nutricional. sim. A tabela nutricional, ela é um item que muito se discute se é obrigatório ou não, porque a Mas para pessoa não alguns sabe fazer. produtos sim, outros não, que teve a Exato. legislação nova esse ano. Então, assim, Uhum, eu aconselho, né, claro que não vou conseguir falar aqui tudo para vocês sobre isso, mas eu aconselho vocês verificarem a legislação, tá? Que ela entra 100% em vigor agora em outubro, se eu não me engano. uhum. E vai Eh, virar, então vai ficar obrigatória, por exemplo, para que produto? olha, para todos os produtos, agora já tá obrigatório para os produtos que são lançamentos, então você pode perceber que muito ovo de Páscoa, no supermercado, tá? Tô falando Uhum. disso. E a partir de outubro, se eu não me engano, tá, que meu departamento de assuntos regulatórios que cuida disso, vai ser obrigatório para muitos produtos. Então, Sim, por exemplo, então é esses indústria de domésticos. massa. Agora, a parte que quem faz, por exemplo, esse produto que não é embalado na frente do consumidor, sim, porque vamos Uhum. supor que a pessoa vende um bolo, ele tem que vir com rótulo.
Uhum. entendeu? Agora, por exemplo, porcionado na frente do consumidor, a gente ainda tem uma brecha. Sim. Então, tem produtos caros que às vezes não precisa tanto, então tem que olhar mesmo a legislação. É para você ver as variáveis. E essas perguntas que eu faço para você não é nem me baseando muito no mundo jurídico também, é Uhum, nas dúvidas que os consumidores têm sim, quando eles assistem os vídeos lá. Porque eu fiz o vídeo do rótulo, eu fiz um vídeo de segurança no ambiente alimentar e tudo sim. mais. E é a dúvida que fala, mas eu faço pão de mel, eu tenho. Onde que eu vou pagar uma nutricionista para fazer a tabela nutricional? Então, mas aí o investimento você precisa fazer. É um negócio. É um Todo negócio, não negócio é tem porque é risco feito de em atividade. casa que não é um negócio, Sim, né. todo negócio é feito por Porque pessoas, imagina né. alguém que for alérgico ao glúten e consumir. Gente, não é você pode que nem eu falo, o alimento ele pode trazer saúde para a pessoa, como ele também pode matar uma pessoa, né. Então, assim, é muito sério produzir um alimento, não é brincadeira. Uhum. Então, as pessoas têm que a partir do momento que você pensa que é sério o que você está fazendo, não importa como você faz ou onde você faz, né, claro, deixando um pouco de lado a legislação, mas você pode dar vida para as pessoas, como você pode matar uma pessoa também. Vamos aproveitar o gancho e falar de um negócio que tá muito você pode ir comendo, tá, não quero Eu te vou comer. prejudicar aí, pode comer, eu falo comendo, você vê que Sim, eu sou mal educada, eu falo de boca cheia. É uma coisa que também tá muito em alta é aqueles, co-cooking, que falam, né, aqueles ambientes, aquelas cozinhas que você consegue alugar por hora para fazer o uhum, alimento, uhum, e tem o dark kitchen, que já sim, é outra sim. coisa. Eu queria falar um pouquinho com você a respeito desses 2 estabelecimentos que as pessoas, conhecem e muitas vezes acham que é a mesma coisa, e não é. Hum, Enquanto você mastiga, eu vou adiantando. hum, Essa coisa do co-cooking é a mesma coisa que um coworking, uhum. em que as pessoas, elas, ao invés da estação de trabalho, elas vão ter ali a estação de trabalho, mas para cozinha. É uma cozinha que você pode alugar ela por A bancada, tempos, né. a bancada. E tem todo o aparato ali de Sim, eletrodomésticos. Já o Dark Kitchen já é uma cozinha por baixo dos panos, que ela não tem atendimento ao público, e as pessoas. Por baixo dos panos, que eu quero dizer assim, ela não é uma cozinha com uma marca própria, e muitas pessoas associam isso com descumprimento de regras não, de não, pode segurança do ser que alimento. até um tempo atrás, as dark kitchens, né, por conta eu volto a falar da questão que o Brasil passou, dessa questão do mundo, né. Mas hoje a gente tem alguns clientes também que trabalham com essa parte dark kitchen e, hoje, eles têm consultoria, tem que ter documentação, sabe, não é uma Uhum, coisa mais que você faça por debaixo dos panos, né. uhum, É uma questão que hoje, tá mais legalizado isso. Então, são empresas, são restaurantes né, que às vezes não querem montar uma um filial, por atendimento ao exemplo. público, Não, né? eles não por conta do delivery. Então, o delivery depois da pandemia ou durante a pandemia, ele virou uma empresa. Uhum. Então, assim, muitas empresas que não faziam delivery, quando se viram na situação de tudo fechado, começaram a investir nisso. E para quem trabalhou isso desde aquela época, virou uma outra empresa. Então, assim, Uhum. antes eles só serviam para o público naquele local de consumo. E aí, a partir da pandemia, se reinventaram e criaram a parte do delivery, que hoje quem conseguiu manter tem os dois faturamentos. Então, você acabou, né, conseguindo vantagens nisso. E aí, então essas questões da Dark Kitchen, um restaurante, por exemplo, Santo André, que tem o melhor hambúrguer, uma pizza muito boa, como que ele vai distribuir de Santo André para Guarulhos? É muito difícil. Então, ele não consegue atingir, não consegue entregadores e não compensa para ele É. fazer uma distância O tão longe. empreendedor, ele gasta muito, inclusive com essa questão de: "Ah, eu vou alugar uma cozinha lá, eu vou montar uma cozinha lá". Numa dessas tem a Não, Dark Kitchen, o que né. é ótimo, entendeu? Se você trabalha certinho, pega uma dark kitchen boa, que esteja com os documentos em ordem, sabe? Seja uma Uhum. que tem dark kitchens muito boas hoje em dia. Eu prefiro mil vezes a dark kitchen do que essas cozinhas que você aluga por hora, né? Uhum. É, porque Então, essas que aluga por hora, geralmente é para produção de conteúdo, que eu mais vi, né, que sim. é para fazer um curso ali de culinária, e aí Não, aí tem uma ok. janela de horário entre uma reserva e outra, porque tem que ter higienização. Sim, Isso dentro dos conformes, né. sim. A gente não tá falando da maioria que infelizmente é a torta e a direita, assim, passa um alquinho na bancada e já Não, era. sim. Para restaurante mesmo, para quem quer abrir um negócio, assim, tipo, mais voltado para o delivery,
as dark kitchens se adequam perfeitamente. Então, e aí você consegue atender vários públicos, né? Você não fica só numa região. Então, e hoje tem várias empresas que acabam trabalhando com esse formato também. E Lê, você falou que agora vocês estão com a empresa lá em Portugal também, Uhum, né? sim. Lá é outra legislação. Como que funciona? Como que vocês se adaptaram? Sim, lá é outra legislação. Então, eu fui fazer um curso, um curso lá de 40 dias. E, claro, eu não fui para Portugal achando que eu ia abrir nada lá, não. Então, foi em 2018. Fui fazer esse curso. E aí, eu sempre fui curiosa e fui olhando, gente, mas será que aqui existe uma empresa igual a minha? Será que, né, que aqui... E fui me questionando várias vezes durante... Ia numa, né, numa pastelaria, né, que eles falam, ia num restaurante e ficava procurando alguma coisa Um que me, certificado, né? que me remetesse a alguma coisa do que a gente faz hoje. E aí, eu percebi que tinha, só que assim, não parecido com o nosso trabalho. Lá, como funciona? Lá, aqui no Brasil, a Betel é uma empresa que ela os problemas dos nossos clientes são os nossos problemas. A gente pega isso pra Dor gente. de dono. Eu acho isso. E eu acho que a gente até, né, tá tão bem posicionado no mercado por seguir isso. Então, por exemplo, a empresa do meu cliente é a minha empresa. Então, ele tem que estar satisfeito com o meu trabalho. A gente, né, eu faço a Jussara ligar todos os dias para todo mundo para perguntar, não para todos, né, Ju? Fazer pós-venda, toda essa parte. Então, assim, eu quero que ele pense que ele acredite, que ele veja no dia a dia que a empresa dele é nossa, entendeu? Eu Uhum. não quero que ele tenha problema. Não é E aquele e a cultura em negócio... E a Portugal é cultura diferente? lá é assim, faço o meu relatório, entrega pro proprietário, pro gerente, não tô nem aí, entendeu? Entendi. E isso... Mas lá tem uma Anvisa da vida? Tem sim, tem fiscalização, sim, é igual aqui, assim, mas Multas também multas também, altíssimas. sim, é igual, assim, não, claro, são órgãos diferentes, né, Sim. outros nomes, lá é a ASAI, mas assim, é muito parecido isso, as legislações, né, são diferentes e com algumas coisas parecidas, né. Lá também tem essa tolerância de percentual de bicho em alimentos que nem tem na nossa indústria aqui? Ah, Aquela tolerância. É pequena, tá, gente? Isso não significa que vai ter um você rato vai lá assustar, e vai gente, ela tá passar. assustando todo mundo, não prestem atenção nisso, senão ninguém Não. vai comer nada. Não é. É porque quando eu fui publicar isso, pediram pra fazer um vídeo só sobre isso. E eu Sim. fui explicar. Falei, gente, para de ligar para essas fake news, essa É. coisa sensacionalista, porque eles falam, do jeito que eles falam, parece que pode ter um rato dentro do, Sim. do produto que não vai ter problema. Muito pelo Mm-mm. contrário. A tolerância, ela é imperceptível. Uhum. Lá também tem isso? Não, isso é bem parecido, sabe? Assim, essa questão de... Você acaba vendo, sim. Outra coisa também que se assemelha são algumas coisas nas legislações. Então, a questão do uniforme, a higienização do local. Então, eu considero que é planilhas, preenchimento de documentos, Uhum. né? E aí, quando eu fui para lá, eu percebi que não tinha essa empresa. Então, eu entregava o relatório para o gerente e isso não dá muito resultado, entendeu? E aí, a gente tentou Entendi. colocar esse formato lá. E aí, em Nossa, e a 2018... gente achando que o problema do empresário dar valor para preventivo era só no Brasil, né? Não é. Não, não. E aí, a gente começou a trabalhar lá. Claro, não se compara o tamanho de uma empresa com a outra, mas a gente já tem um espacinho no mercado de Portugal. E para a Acho que gente tem foi muito outro nome importante. lá. Não, é Betel também. Betel também. Uhum. E assim, só que a gente com esse formato de trabalho em que a gente é o dono da empresa deles, né? Então, Uhum. e esse lado foi bem legal pra gente, porque eles não conheciam esse tipo de trabalho. E você tem bastante cliente brasileiro que abriu negócio lá ou não? Não, a Você gente já tem convive direto com os com os portugueses. portugueses, Que é outra cultura, a né? minha Olha eu equipe puxando lá pano. é portuguesa, né? Eu não tenho funcionário brasileiro lá. Mas é uma equipe portuguesa. E até por conta da legislação, sabe? E dá um pouco mais de trabalho trazer alguém do Brasil e levar para lá, treinamento, a linguagem. Então, uma série de coisas eu decidi por nesse momento. E histórias bizarras e nojentas, do tipo, eu fui fazer uma vistoria, que nem viralizou aquele vídeo do Jacan, uma vez que ele foi
num restaurante que o cara desligava o freezer para economizar energia, a hora que foi ver o estado que tava as carnes, você chegou a dar uma olhada Eu vi. nesse vídeo? Ai, tem de Já tudo. passou por alguma situação? Não precisa citar nomes de clientes, Não, porque aí pelo vai a amor de advogada lá, pelo Deus, amor de Deus, não, não não vou faça citar exposição. nada. Mas Gente, conta pra gente os perrengues pra Ai, todo eu já mundo vi ter de noção. tudo já. Eu já vi de tudo que você pensar. Eu já vi gente escondendo picanha, carne atrás do vaso sanitário, sabe? Naquela Na caixa. caixa do vaso? É, pra depois, no horário, roubar isso, né? Pegar, furtar. Eu já vi isso. Mentira! Já. Uhum. Ah, eu já vi de tudo que você pensar. Não sei nem por onde eu começo a te E contar o coisa que eu já vi. engraçada? Engraçado? Vamos ver o que é Já engraçado, hein? acharam alguma coisa engraçada no meio das auditorias? Uma vez ai, lá vai eu com essa história. Minha mãe vai querer morrer. A mãe de uma amiga da minha mãe tava contando uma senhorinha. Ela tadinha, ela tem Alzheimer. E ela fuçando, ela vivia trocando as coisas de lugar na casa dela. Uma das coisas que o Alzheimer tem é que troca as coisas. Come cocô, faz umas coisas meio Sim. doida. E uma das coisas que ela fez foi achar o consolo da filha dela e colocar na geladeira. Ela cismou que era um pepino. Ai, meu Jesus. Você acredita? Imagina você abre a geladeira, ter um pinto de borracha. Jesus. Olha eles rindo, que eles vão querer me matar. Mas é verdade, ela achou que era um pepino e colocou uma senhora com Alzheimer. É. Imagina, essas histórias já rolou em estabelecimento. Não uma Não, de senhora com pepino eu Alzheimer, nunca né? vi esse tipo de coisa na geladeira. O consolo na geladeira. De nenhum cliente. Então, isso eu nunca vi. Mas a gente vê de tudo. Ai, gente, tem de tudo. Tem funcionário que, por exemplo, está insatisfeito com a empresa. Isso é o que Isso mais tem, gente. Ah, eles aprontam de tudo. Aparecem coisas, tipo, que você desacredita. Mas de onde apareceu esse parafuso que não tem nenhum equipamento que tem esse... Planta, né? Onde apareceu esse caco de vidro, sendo que esse setor não tem nada de vidro, entendeu? Então, a gente já viu de tudo, de tudo, de tudo. Nossa, você quer ficar chocada? Uma vez eu fui tomar açaí. Eu acho que eu já contei essa história do açaí no podcast. É. Bom, vou ser repetitiva, então, pra quem não ouviu. Eu, no passado, tava com meu namorado tomando açaí na praia. E aí, eu tomo açaí só com granola. E por mais que você mastigue a granola, você sempre Sim, sente ela sim. descer mais áspera, né? Aí, teve uma hora que eu comendo açaí. A Aninha sabe dessa história? Ela tá prestando atenção com uma cara de ué. Eu engoli, eu senti um negócio esquisito na garganta. Eu falei, nossa, não mastiguei direito a granola, né? Aí, beleza. Comi o açaí. Do nada, comecei a suar frio, ficar Nossa. branca. Fui direto pro hospital. A hora que foi ver, era a ponta da lâmina do liquidificador, que eles foram bater o açaí Nossa. e puxavam com a colher o açaí que atolava embaixo e Sim. bateu e soltou a ponta. Meu, fiquei comendo batata por Não, mas 2 você dias sabe- até fazer o cocô com a Mas lâmina você para não ter sabe, que isso operar. daí é contaminação física, né? Porque a gente não tem que se preocupar só com contaminação por bactérias, né? Todo mundo só pensa, Sim. não, mas a gente tem a contaminação física, que é por algum pedaço de alguma coisa. Por exemplo, esse pedaço da lâmina é físico, entendeu? Que ele pode te matar também. Ele pode. podia ter te cortado inteira. Aí eu tive que fazer endoscopia pra ver se Sim. achava pra tirar. Só que já tinha ido pro intestino. E chegou E no o intestino, perigo gente, também no é um intestino. abraço. Não, mas e o perigo também. De perfurar. Por isso que sim. me enfiaram batata até não aguentar mais pra aumentar o bolo fecal. Olha, Sim. o cocô fica um toroço. De Bem novo, isso, de novo. E sair a lâmina sem me machucar. Sim. Mas imagina se é uma criança que engole. Então, não, é super perigoso. Então, um caco de vidro. Imagina você consumir um alimento com caco de vidro. A gente chama de perigo físico. Ele vai te cortando, né? Então, assim, é muito complicado. E aí, o perigo químico também é, por exemplo, se você higieniza um copo e deixa resto de muito sabão, sabe? Sabonete, muito detergente. Sim. Imagina você... Isso eu falo detergente, pode ser cloro, pode ser qualquer tipo de coisa em excesso, em bancadas. Produto de limpeza. Isso. Também é um perigo químico, entendeu? Porque é por substância química. Então, não é só por bactéria que você... Isso tem o perigo também de usar aqueles produtos fortes, tipo diabo verde, pra limpar alguma coisa e não higienizar. Isso, é acaba perigosíssimo, intoxicando, sim, né? sim. Então, tem uma série de questões aí que o pessoal acha, só bactéria. Não, bactéria tem uma série de itens que compõem a segurança dos alimentos, né? Você sabe que um cliente meu foi abrir uma cafeteria uma vez? Era uma cafeteria pequena, assim, para 2 funcionários atender. Era um ponto, parecia um quiosque. Uhum. E ele foi atrás da vigilância sanitária para fazer esse tipo de auditoria prévia. Só que exigiram tantas coisas que inviabilizaria o exercício
da atividade. Uhum, Dentre elas, falou de rodapé, que tem que ser curvo quando tem um manuseio de alimento. uhum. Tem isso ainda? Tem isso. É que faz tanto tempo que eu Sim, participei é dessa que não pode ter auditoria. muitas áreas para juntar resíduos, Sujeira. sabe? Sim, é. Então, E o aí ele ideal é tinha que isso. arredondar todo o rodapé do lugar onde. E era um quiosque, Sim, então não tinha como ele manusear tanto ali a parte de reforma, né? sim. Tinha o rodapé curvo. Não poderia ter chapa, porque não pode ter instalação de gás em determinado lugar ali. Ele não poderia ser a gás, a chapa de hambúrguer. Aí E tem que ver. Isso daí é uma coisa que envolve uma série de departamentos, né? Então, por exemplo, o gás, ele é perigoso, né? Uhum, Se você tem que ver o bombeiro, o que que o bombeiro vai falar dessa questão. Então, tem uhum, lugares assim, cada lugar é uma particularidade, né? sim. Então, o O gás lixo tinha que estar num ambiente ambiente fechado, sim, externo. ambiente externo, sim. É. Onde entra o alimento não pode sair o lixo, tem uma série de coisas. Quem Então, manuseia o dinheiro não pode manusear o não, produto, viu, gente? não. Isso poucas pessoas sabem. Não, não pode. Então, assim, quem faz limpeza de banheiro não pode manipular. Então, tem uma série de coisas. Quem faz a limpeza geral também não, manipular alimento. Então, assim, se o proprietário ele for prestar atenção em tudo isso, Uhum. né? Ou ele desiste ou ele se adequa, né? Então, é complicado. É Mas muito difícil, hoje né? em dia tá na moda, né? As pessoas querem abrir um estabelecimento, acham que ser dono de restaurante é um status, né? Ah, é super legal, eu tenho um restaurante, eu tenho um bar, entendeu? Uhum. Mas dá muito trabalho. Eu falo que eu não Sim. queria um bar nem um restaurante nem de graça. Meu, trabalhar com alimento num geral. Eu falo, meu marido, ele quer ir para esse lado de cozinha industrial, empresariar nesse ramo. Eu falo para ele, eu falo, amor, na minha cabeça, quem trabalha com alimento, o dono tem que estar full time perto. Sim, É muito não tem muita difícil vida, rede, assim, sabe? é É complicado. assim, claro, tem vários tipos de proprietários, mas Sim. dá muito trabalho você ter um bar, um restaurante, um supermercado, né? Uhum. Então, assim, hum, é muito complicado. E Então, a pessoa, o desperdício pode ser reutilizado, Lê? claro, sim. E tem como evitar esse desperdício, né? Por exemplo, a gente vê a questão do desperdício em produtos de limpeza. Então, né, até nisso, a gente tem como evitar. Então, por exemplo, dar um treinamento do uso certinho como dissolve esse produto. Ah, vocês fazem isso também? Sim. Então, vamos lá, tipo, algum tipo de alimento, vamos supor a laranja, né? Em vez de, claro, não estragada, tá? Eu te falo a Uhum. laranja Normal. quando já não tá ficando, né? Tá começando ficar uma passadinha, né? Tá começando. E aí, assim, não tá mais própria para colocar na área de venda, né? Dá para fazer um suco de laranja. Então, e vender esse suco de laranja embalado, né, para consumo imediato, para consumo Uhum. salada de fruta. Então, às vezes, aquelas frutas assim que não é, falando novamente, não é que estão estragadas, tá? Uhum. É antes de você ter essa perda desse produto, você tem que ter uma medida preventiva, cortar essas frutas, vender como salada de fruta. Uhum. Então, tem uma série de produtos que você consegue, série de alimentos Reaproveitar, né? reaproveitar. Sim, Tem até pessoas, eu conheço pessoas que têm esse hábito de ir no mercado e ficar caçando o produto vencido, porque não pode pagar produto vencido. sim. Só que também não pode vender, gente. Vocês não estão entendendo. Não Não, adianta não ficar caçando o pode. produto vencido, É, porque você não vai poder levar não, nem não. pagando nem não Não, pagando. não pode. Tem muitas pessoas que eu acho que usam de má fé nisso, né? Uhum. Porque, claro, você achar um produto vencido, você levar até. Não é certo ter o produto vencido lá na área de vendas. Mas você levar para o gerente, olha, achei isso daqui, né? Uhum. Agora, você querer ganhar alguma coisa em troca disso, sabe? Eu acho um pouco complicado, porque ele não vai te vender aquele produto vencido, né? Não E a vai. notificação da vigilância sanitária, como que ela funciona? Eles normalmente notificam e te dão um prazo para corrigir, ou eles já chegam lacrando tudo, ou eles já chegam multando? Como que funciona, Lê? Depende. Depende. Então, assim, depende o que eles encontram, né? Se for uma ocorrência muito, como que eu falo, muito gritante. Então, por exemplo, mercadoria estragada, aquele ambiente muito sujo, ambiente cheio de pragas. Se for alguma coisa muito, né, que eu falo assim, muito grave, eles vão te interditar, Uhum. tá? E eles podem lacrar Lacra, tudo sim. e dar um Eles tempo vão ali. conservar, vão interditar lotes de produtos, eles podem fechar a porta do seu estabelecimento, eles podem levar preso. Então, assim, é uma série de coisas. Depende do que eles encontram. Quanto Temporário ou pior permanente? a interdição, É.
Não, a interdição ela é feita pela vigilância sanitária, ela é feita por um período. Então, eles acreditam que você vai conseguir resolver isso, Sim. né? Ninguém vai. Claro, se você não resolver, eles não vão te abrir. Uhum. Então, a intenção deles é que você resolva o que eles encontraram e aí sim vocês peçam a abertura do estabelecimento. E hoje em dia eles vão só mediante denúncia ou eles já têm algum tipo de prática para fiscalizar isso de forma Ah, eles preventiva? podem pelos 2 motivos, tá. Depende a quantidade de fiscais que tem, depende como que tá a ação dessa vigilância sanitária, mas, eles vão muito por denúncia, mas Uhum. eles também vão de uma forma preventiva, então, depende o tanto de fiscais que tem, como eles conseguem montar os roteiros deles, né. Entendi. E a nutricionista eu já vi lá no Mais Fácil, inclusive, a Nutri de vocês fazendo toda a avaliação das datas nos insumos dentro da cozinha. Eu vi que ela estava bolando, porque como eles fazem muito produto próprio deles, né? A Catarina, o lanche, que é toda uma praga, marmita agora. Ela estava montando as tabelas nutricionais. Tudo isso é feito pela nutricionista ou costuma ir uma equipe junto para fazer esse tipo de auditoria, como que A funciona? vistoria? É. Tá. Não, a gente acredita depende do tamanho do estabelecimento, mas a gente Hum. acredita que um estabelecimento de porte médio ou pequeno vai uma nutricionista só, Uhum. tá. E aí ela pode ficar a carga horária contratada, né, Mas mas a Nutri pode dar pitaco de todos esses pontos claro, ou sim. não precisa ser um médico veterinário que nem você estava Não, falando? não, depende, em algumas áreas depende para que for, mas hoje tem vários profissionais, né, que podem atuar nessa área. Aham. Então, claro, para uma coisa específica, um laudo de carne, alguma coisa bem específica, aí tem que ser o veterinário, né, mas a gente acredita que é nutricionista, tem o biólogo, tem uma série de profissionais da área da saúde que podem estar atuando nessa área. Uhum. E com agora a obrigatoriedade do PGR, vocês sentiram que isso ajudou ou prejudicou para vocês? Ah, eu acho que sempre ajuda, né. Ajuda, né, Sim, porque qualquer coisa antigamente ajuda a gente o nessa parte. PPRA, É, o PCMSO era uma vez por ano, era um documento e sim, acabou, agora o sim. PGR tem que ter uma gestão disso, né. Sim, sim, sim. É que pra gente a visita da vigilância sanitária pra gente é positiva. Uhum. Uma série a gente não vê problema com fiscalização, sabe. A gente acredita ser positivo, porque o cliente precisa entender que é uma coisa séria, né, que a gente Uhum. não tá lá pra inventar coisas pra dificultar o Sim, trabalho dele, e sim porque tem vigilância, porque sim. tem É, para tam isso já tem o Estado que sim. dificulta o empresário É. no Brasil, né. Não, e ele tem que se preocupar com a alimentação, não tem Sim. como ele não ter essa preocupação. E é até uma forma de assegurar também esses empreendedores que querem fazer certo, esses empresários que querem fazer certo e tem uma certa resistência dos funcionários, é importante esclarecer que, assim, quando vai contratar, você fala para a menina que vai ficar no manuseio do alimento, assim, ó, tem que, não pode ter esmalte escuro e tem que cortar a unha. Uhum. Só que aí essa unha gel virou moda, todo mundo coloca, e aí no dia a dia a funcionária só vai empurrando com a barriga para cortar essa unha, para tirar essa unha. Você pode mandar ela, inclusive, por justa causa, mandar embora, porque isso é um ato de desobediência. Isso daí é algo que prejudica a empresa, porque vocês estão vendo o que a Letícia está explicando. Esse risco todo é do dono da empresa que pode ser preso. Sim, Então, se o funcionário não está seguindo as diretrizes básicas e não necessariamente precisa estar escrito num papel e ele assinar a ciência. É a partir do momento que tem obrigatoriedade em lei, né? tá na legislação, né, então, assim, a legislação ela serve para todos os estabelecimentos, né, claro que algumas para uns, outras para outros, nessa área de alimentação, então tá ali, é a lei, então eles Tem têm que que seguir. cumprir, ou Uhum. senão vai ser mandado embora por justa causa. E se você tem alguma dúvida do quanto você pode perder com isso, dá uma olhada no canal também, tem muita coisa lá. Sim, É, isso daí de. Você já teve cliente que ligou e falou assim: Meu, já arranquei o rabo aqui da menina e ela não cortou a unha. sim. Tem a É muito questão da comum, né? unha, tem a questão da unha, da maquiagem também é outra coisa que é bem difícil pra gente Por que também. não pode usar maquiagem? Ai, porque vai coçar o olho, ela vai se manipular, ela vai tocar naquele rosto, entendeu. E a maquiagem é uma coisa que, né, não pode, por conta que vai, né, uma coisa a mais para contaminar as mãos, né, é complicado, É, sabe. tem gente que fala: Ah, então vou andar que nem um apicultor, todo É, tampado, todo coberto, mas era falta, viu? Porque mas olha, não pode, a maquiagem também, e isso só para quem trabalha dentro da cozinha ou para o garçom que serve também? olha, eu, Letícia, considero manipulador de alimentos também o garçom.
Todo mundo que encosta no prato. Porque ele não deixa de estar levando esse alimento até o cliente. Então, Uhum. eu acho que deveria ser para todos, né? Menos Questão pra de pessoa. barba, questão de unha. A gente olha isso na nossa vistoria e até cobra isso também. Uhum. Então, é que a Betel acaba criando talvez umas regras específicas, assim, umas regras nossas para. A gente não quer que a vigilância aponte nenhum erro, entendeu? Então, Uhum. tá, tem fiscal que cobra isso, tem fiscal que cobra aquilo, então vamos agir no fiscal mais rígido. Tá. E como vocês lidam com essa situação da vigilância? Por exemplo, vocês vão no cliente, vocês emitem um relatório. Ó, Uhum, precisa arrumar isso, isso, isso. A partir desse momento que você entrega o relatório para o cliente, a execução é dele. sim. Se amanhã ou depois baixa uma fiscalização e vê que tem alguma inconsistência, vocês se responsabilizam perante a vigilância? Como que Não. vocês se resguardam nesse sentido? Não, a gente faz os relatórios imediatamente vão para o e-mail do cliente, a consultora também, da nossa equipe, está lá explicando, mostrando o que tem que ser feito, né, e tá no papel. Uhum. Tá no papel, se ele quiser fazer, a gente vai É dele. apoiar ele. Agora, se ele falar, isso eu não vou fazer de maneira nenhuma, a gente, por O mais risco é que seu. quer que ele faça, mas o risco é dele. Se o Sim. proprietário não quer E fazer se não isso, tá no relatório? E se passou batido? olha que a nossa equipe ela é bem instruída para colocar tudo, sabe? Sim. Então, Não, assim, mas é muito numa outra difícil. empresa, assim, a pessoa tem outra empresa contratada, não tá lá no hall. Então, aí o estabelecimento que contrata, ele pode reclamar sim, né? Porque se ele Sim. não foi orientado, ele tá pagando você para isso, por que que, né? Então, É é isso muito aí. complicado isso. Por isso que a gente instrui a nossa equipe a sempre colocar o máximo de coisas, porque Porque numa dessa você tem alguém na sua equipe que comeu bola realmente, além de você desligar a pessoa, como que você sabe lidar com essa situação? não, tem que conversar com o proprietário, né? É muito difícil isso, porque ele vai falar, eu confiei na sua empresa. O risco é seu. Eu não contratei a fulana, eu contratei a Betel. Sim, muito complicado isso. Isso daí é uma coisa que a gente vai ter que conversar, vai ter que ir lá, né? Tudo e não sei que, assim, tem que ver as medidas que vai tomar, né? E para emitir o selo da Betel de qualidade, vocês analisam quais NRs, quais normas regulamentadoras que estão Então, na envolvidas? verdade, como acontece, né? Esse cliente, a gente tem auditorias periódicas nos estabelecimentos. A gente faz em cima das nossas próprias auditorias, que são baseadas em legislações, na parte de vigilância sanitária, toda essa Uhum. questão. Então, a gente utiliza a questão da legislação sanitária, né, Uhum. vigente do Sim. local de atuação. E aí, como que funciona? A gente tem uma placa prateada, que é a nossa placa inicial, que a gente só fornece essa placa para o cliente a partir do momento em que ele tem uma pontuação mínima. Então, nessas auditorias e nas notas semanais dos relatórios. Uhum. Então, isso é É tipo obrigatório. premiação mesmo, né? É como se fosse. É como se. Não é uma premiação, É um selo de é um qualidade selo que de vai de qualidade acordo. nosso. Não é Sim. assim, não é uma certificadora, não. É um padrão nosso, que ele tem todo um passo a passo, tem todo um procedimento a ser Uhum. feito. E eles geram uma nota desse estabelecimento. Aí ele recebe a placa prateada. E agora a gente começou o ano passado, que os 50 melhores empresas na área de nossos clientes, né, na área de alimentação, recebem uma placa dourada, que é a placa de ouro, que É a são mais fácil 50, tem, eu vi. que são 50 melhores. Então, para isso, eles têm que atingir uma pontuação muito alta. Uhum. E é um projeto que está funcionando muito bem, que a gente está tendo muito sucesso. Até nem esperava tanto que eles estão agora brigando pela placa dourada desse ano. Então, Mas é bom, para a porque gente é muito você bom. instiga aquele lado competitivo Competitivo, do ser sim. E eu humano, gosto disso, e é em prol de algo bom, né? Não, mas é Então, algo ótimo, porque ajuda a gente, né, que a nutricionista tem um pouco menos de trabalho, porque o dono sim. já vai querer se motivar. E também ajuda a empresa, né, que quanto melhor ele tiver, melhor para os clientes, melhor para ele. Então, é uma série de E qual pontos que é a importantes. frequência mínima? É uma vez por ano, uma vez por O mês? quê? As auditorias para Nada, ter. uma vez por semana. Ah, qual da placa dourada ou não? Da placa de ouro? Não, As nossas para visitas. ter, para Toda as visitas, semana. todas as semanas, né? Sim, e várias vezes na semana. 2, 3 vezes, uma vez, o máximo que. Chega de surpresa? Claro, sempre de surpresa. A gente age como se fosse uma vigilância sanitária, lembrando, não é uma vigilância sanitária, é uma empresa contratada, mas é de surpresa, Tem tá? Só cliente oculto? cliente oculto, sim, a gente tem uma empresa que faz isso, nossa também, chama Job Cozinha hoje, que graças a Deus está crescendo muito,
que ela trabalha só com cliente oculto. Então, essa é uma outra área que a gente verifica atendimento, a parte da qualidade é um pouco diferente. Para quem não sabe, o cliente oculto é uma empresa que manda uma pessoa fingir que é Sim, cliente do seu estabelecimento para levantar todos os pontos a corrigir. Se você quer no atendimento, na limpeza, no produto, né? sim, sim, sim. Na verdade, com esse relatório, com essa avaliação que acontece, o estabelecimento, a partir daí, ele vai criar na verdade, com essa empresa que a gente cria todo um plano de ação em cima das não conformidades desse relatório, dessa avaliação. Mas, se ele não tem uma empresa igual a nossa que faça esse tipo de trabalho, ele pega esse relatório e ele mesmo tem que pôr a mão na massa, né? Uhum. Convencer o funcionário que não está muito bem feito. Sim. No Grupo Betel você tem essa parte de auditoria com nutricionistas, Sim. cliente oculto, o que mais? Tem a parte de assuntos regulatórios, que a gente faz toda a parte de documentação, licença sanitária, a parte de tudo assim que o estabelecimento precisa. A parte de rótulo a gente faz, ficha técnica, receituário padrão, tudo que diz respeito à parte de alimentação. Eu tenho empresa de Portugal também. Eu tenho uma construtora em Portugal também, que eu abri com o Olha, meu marido. diversificou. Abri com o meu marido, que eu casei com português. Esse curso que eu fiz, eu conheci um português também no último final de semana. Então, rendeu a Caramba, minha empresa e rendeu um um marido. casamento. Então, E foi ele veio legal. pra cá. A gente mora aqui e lá. Eu tô um mês lá, um mês aqui. Então, o mês que eu tô Caraca. lá, a gente tenta, né, tá junto. Ele também, Ai, porque só assim agora que ele o é relacionamento dá empresário. certo, né? Porque eu tô Então, querendo matar meu marido já, ai, né? faz isso. Põe ele pra morar cada tempo num lugar. Ai, ótimo. Vou colocar, vou revezar país. Não, e aí acabou rendendo o casamento também, porque aí eu fui fazer esse curso. Uhum. E aí conheci ele no último final de semana. Era curso da área? Eu tava fazendo curso na área, na parte de marketing de alimentos, na parte dessa Uhum. questão na legislação europeia. E ele eu conheci num barzinho, no último final de semana. Eu falei, vou tomar 2 garrafas de vinho, ninguém me tira daqui. Bem Conheceu. nesse dia, conheci ele na porta do banheiro E ele é da área de construção. da construção. E aí ele era funcionário e a gente com a cabeça de empreendedor. Falei, gente, ele trabalha bem, ele é esforçado, né? Por que ele não vira empresário? No começo ele não tinha jeito. Ai, não, eu tenho que trabalhar assim, é o que eu quero pra minha vida é ser funcionário. Eu olhei, ai, meu Deus do céu, como que eu vou mudar a cabeça desse menino, né? Você sabe que o meu marido é a mesma coisa. Ele vem de uma família de CLT É, e eu sou de uma família de empreendedores. sim. Então a gente batia muito cabeça, mas eu sempre vi um leão meio que enjaulado É nele. isso, eu Não também. que CLT seja algo ruim, tá, gente? Não, É de perfil de pessoa. não, eu não tenho nada contra, assim, na Sim. verdade, mas quem é empresário, ele tem É um uma perfil cabeça diferente. diferente. Então assim, você vê negócio em tudo. Por exemplo, eu tô fazendo a unha, eu tô pensando como que eu posso melhorar a gestão daquele lugar. Eu sei como é. Então você vai no supermercado, você vê Cabeça uma não coisa, para. não para. Então assim, eu até queria parar um pouco minha cabeça, porque eu fico viajando e viajando. Então, e aí eu falei, né, eu vendo que ele trabalhava muito bem, tudo, eu falei, gente, por que será que a gente não abre alguma coisa? E aí demorou um tempo, ele começou a ver eu também resolvendo problema lá, porque eu vou viajar para lá, eu trabalho dobrada, porque eu fico com problema do Brasil e de lá. Uhum. E aí ele começou a ver isso, acho que ele começou a gostar, e aí eu consegui convencer ele a gente abrir uma construtora. E hoje a Que gente legal. faz essa parte, né? Claro que depois que eu falei, vamos abrir, vamos. É bom diversificar, Eu viu, Lê? acabei ficando sócia, né? Porque também deu um Sim. trabalho fazer mentoria de graça, e eu falei, não, não, peraí, eu agora quero também. uma parte nessa sociedade. Não, fora que gestão empreendedora, ele faz gestão de empresa, seja qual for o nicho. Sim, não, Ou é. a A cabeça do cabeça. gestor, né? Sim, é. E aí acabei ficando sócia nisso. E eu acho que E por você enquanto é isso. diversificou só na construção. Na construção, por enquanto, eu acho que só. Só. Entre aspas, né? E já Só. tá bom. Tá bom já, porque a empresa, o Grupo Betel já é E aí bem... as pessoas falam assim, mas você podia investir em mais coisa, mas você fica pensando assim, se uma coisa tá dando tão certo, por que eu vou pegar e ter 30 focos, né? Uhum. Tipo, aí o que eu faço? Eu constantemente inovo na Betel. Então, por exemplo, eu não paro quieta. Então, criando sistema, criando placa dourada, né, Ju? A gente cria de tudo, não para. Universidade de Gerentes, segunda-feira agora vai O que é? ter Universidade de Gerentes. A gente acha, né, a gente acredita que para melhorar a qualidade dos estabelecimentos, as cabeças têm que, né, evoluir também. Com certeza. Então, o que acontece? A gente criou desde o ano passado um projeto que chama Universidade de Gerentes, que a gente leva os gerentes, os proprietários, para cursos na empresa. Então, pode ser online, para qualquer lugar do Brasil que a gente atende a nível nacional, como Olha também... só, Letícia, tá ouvindo, Paulo?
E você tem estrutura para fazer esses cursos online? Então, a gente acaba contratando empresas para fazer isso. Isso é bom saber, a gente vai conversar depois do podcast. Sim, Porque podemos essa conversar. produção de conteúdo, É. ela é muito... além de ser útil, Uhum, o Brasil, agora falando dos pequenos empresários do Brasil, que é a grande maioria, pequeno e médio empresário. uhum. Todos eles começaram no susto, que nem você veio da medicina veterinária, Sim. acabou tendo a ver, tudo, mas hoje gestora de uma empresa de auditoria de segurança de alimentos. Eu sou advogada, hoje tenho uma produtora audiovisual. O brasileiro está muito acostumado a mudar, assim, a se virar. E Sim, tem muita gente que nem formada e que tem um negócio gigantesco, que começou do zero. sim, E lá na frente fala, agora eu queria entender direito, para não ficar na mão de um contador, para não ficar na mão de um advogado ou de um engenheiro, coisa do tipo. E a produção de conteúdo, eu acho que ela veio para aumentar um pouco o alcance disso, sabe? Começar a compartilhar o que a gente sabe na experiência de vida também. sim, eu acredito. Então, hoje eu acho que toda empresa precisa de produção de conteúdo. Sim, É legal que você consegue atender todos os nichos. sim. E E é muito legal você ter pego esse gancho, porque realmente não adianta nada o dono da empresa saber o que tem que ser feito se a pessoa que está lá encabeçando o operacional não seguir. não. E aí, quando a gente criou essa universidade de gerentes, a gente falou assim, será que vai ter? Isso era para ter sido criado anos atrás, mas aí teve pandemia, uma série de coisas, e aí o projeto demorou um pouquinho. Aí a gente lançou o ano passado, então ele o cliente pode assistir desde Manaus, Maceió, pelo online, pelo nosso canal, e também e a gente tem o presencial, então a gente tem um auditório lá da empresa, né, que é para 100 pessoas, e aí a gente faz esse convite para o cliente, não tem custo nenhum, e o interesse é que ele absorva o conteúdo e melhore a empresa dele e tenha resultados, né? Então, assim, não Com são cursos certeza. na área de segurança dos alimentos, são cursos na área de gestão, na parte financeira, na parte de RH. Então, são cursos voltados à área de alimentação, mas cursos que ele pode... porque o cliente tendo sucesso, pra gente é importante, né? A gente quer que o Com cliente certeza. fature milhões, Com certeza. pra Que a gente nunca cresce tirarem nosso junto. trabalho. Que nem na assessoria empresarial ou até mesmo na produção audiovisual. Como eu também sou dessa área de empreendedora, gestão e tudo mais, da assessoria empresarial num todo, e o Paulo veio de uma área, que é meu sócio na produtora, ele veio de uma área muito técnica do audiovisual, a gente acabou unindo esses mundos também. Porque eu falei para ele, às vezes a solução audiovisual é maravilhosa, mas não é aplicável. Sim, Ou às vezes o cliente quer algo que no audiovisual é impossível. E aí, quando a gente pega empresas para cuidar do marketing digital, a gente também não fica escravizando a empresa. A gente vai dar treinamento, a gente reutiliza funcionários e funções dentro da empresa para começar a criação de conteúdo, que tem que ser algo natural. sim, A nossa empresa é mais de consultoria do que qualquer outra coisa. A gente tem a contratação pontual, mas o nosso foco sempre foi nesse. uhum. E é maravilhoso vocês terem esse viés também, porque a segurança de alimentos, ela abarca não só a segurança de alimentos, quanto a segurança do negócio. Que nem Sim. você estava falando, é um all-in. All-in Mas se isso der daí, errado. Tabata, é a nossa empresa que pensa fora da caixa. Uhum. Porque a maioria das empresas só vai lá, com faz a certeza. segurança alimentar e dos alimentos e acabou. Com certeza. Agora, a nossa empresa, ela pensa fora da caixa porque isso em tudo, tá? Inovação, na parte de marketing. A gente pensa e acredita que o cliente tem que ter sucesso. Então, certeza. e é uma dor. A gente trabalha muito em cima das dores do cliente. Então, todo projeto que é criado dentro da nossa empresa, a gente pega uma dor desse cliente e cria uma solução. Porque a única chance de ter sucesso é trabalhando em cima de dores das pessoas, das empresas, do que for, né? É crescer. Sim. A dor, ela vem para desafiar, tirar a gente da zona de conforto e fazer de uma forma ou de outra progredir, né? Sim, por que a pessoa vai contratar uma coisa que não traz uma solução para ela, né? Uhum. Eu só contrato hoje, todo mundo, na verdade, é que as pessoas não param para pensar nisso, mas toda contratação que você tem hoje é em cima de uma solução daquilo que te incomoda, Uhum. né? Até mesmo de uma unha, isso eu falo de tudo que você pensar, né? Você contrata um personal por quê? Ah, porque eu quero ter um corpo mais bonito. Ah, eu contrato uma manicure por quê? Porque eu quero ter minha unha bonita, Sim. entendeu? Então, a hora que você não sente interesse na contratação desse produto, não adianta a gente criar um produto que não tenha interesse, né? Que Não, com não certeza. resolva nenhuma dor de ninguém, nem que seja e vocês simples. não ficarem também na zona de conforto. Sim. Nem o cliente de vocês e nem vocês. Sim, Porque numa dessas, vocês não estão na zona de conforto, né? sim.
E a Betel, ela tá no Brasil todo? Se um empreendedor estiver ouvindo a Sim, gente, como que faz para no contatar Brasil a Betel? todo. A gente tem nosso site, www.betelassessoria.com.br. Uhum. É só você entrar no site, tem um balãozinho ali, que leva direto para o nosso WhatsApp. É só chamar por ali, conversar com o nosso departamento comercial, que ele vai entrar em contato e E fazer um tem, orçamento. assim, digo Brasil todo, porque às vezes tem uma cidadezinha que o cara quer Tem, lá a a gente auditoria, atende, você terceiriza a Nutri e manda a Nutri lá. sim, a maioria das cidades a gente tem equipe, tá? Já porque a gente atende a nível nacional. E onde não tem, a gente também contrata e Instrui essa faz. pessoa, né? E agora a Betel tá com franquia também. Às vezes uma nutricionista, um médico veterinário, um engenheiro de alimentos, alguém quer investir nessa área, a gente abriu franquia Betel. Ai, que legal. Recebe E, todo o know-how, todos os sim, kits ali de auditoria sim, a gente consegue mostrar o caminho mais fácil, sabe? Em vez da pessoa começar aquela da batalha, cabeçada. assim, a gente já mostra o caminho do sucesso. Então, é muito importante, se a pessoa estiver interessada mesmo em empreender e com uma empresa que dá resultado, uma empresa que você vai ter lucro de verdade, é trabalhando com a gente. Olha lá, franquia, com certeza. Já se vendeu aqui, já. Já se vendeu. E a gente vai ter que caminhar pro fim, Lê. Ai, foi tão Tá uma delícia, E né, eu na tenho que comer verdade. ainda meu lanchinho aqui, ó. Não, deixa separado, que já já a gente vai mandar bala ali. A hora que acabar o podcast, a gente continua a Sim. fofoca ali comendo, né? Vocês não vão ouvir, porque aí é o lado da conversa secreta. Não, mas adorei aqui. Muito obrigada, viu, Ah, Tabata? Gostei imagina, muito Lê. de vir aqui É hoje. muito, muito importante a gente produzir esse tipo de conteúdo, porque Sim, as pessoas acham que a auditoria é só para empresa grande. Porque realmente tem muita empresa de auditoria que cobra o olho da faca. Enfia a faca no cliente e não tem noção de que muitas vezes o pequeno e o médio empresário ele precisa primeiro quebrar aquela objeção, né? De que a auditoria, o advogado, o consultor, qualquer pessoa que seja da área de segurança, seja do trabalho, de alimentos e tudo mais, ela venha só quando dá algo errado, quando baixa a uhum, fiscalização. Então, muitas vezes, eles criam uma barreira ali que, poxa, uma visita, num momento de dar pitaco no negócio, ele se sente parceiro da empresa, ele sim, sente que a parceria vai além daquele relatório, né? sim, E aí o serviço acaba se vendendo, por mais profissionais assim, viu, Lê? sim. Tá bom. E aqui é o meu baú de tesouro. Ele é temático de pendura, porque sabe o que é o dia do pendura? Sei, eu conheço. Quando eu Você dava conhece? consultoria, o pessoal queria fechar os restaurantes nesse dia. Ai, Eles olha! não Alguém lá gostam. por trás da Eles cortina. não gostam. Então, você sabe que você pode falar pra eles que é crime, né? Artigo 176. É Então, crime não, pendurar. eles não gostavam, mas Não, na rua da minha faculdade, chegava no dia 11 de agosto, os botecos tudo fechava. então, Porque senão. E aqui dentro do meu tesouro, que inclusive é a data de hoje da gravação, não é a uhum. data de publicação, viu, gente? Mas tudo que a gente falou, a gente não chegou a falar de nenhuma Deixa eu norma tirar mais isso daqui. específica. Tem o meu tesouro, que são os meus convidados. E é um pano que eu pego assinaturas, recadinhos dos meus convidados, que a intenção é colocar no nosso estúdio que está reformando. E eu ficaria muito feliz Ai, se você claro. deixasse um recado, Ai, sim, uma adorei. assinatura. A única coisa que eu te peço é que você coloque a data de hoje, Tá bom, tá? pode deixar. E eu vou fazer uma pergunta enquanto eu abro esse tecido que já tá. Daqui a pouco eu vou Tá ter que cheio, hein? virar. É, tá ficando cheio. Lê, como que as pessoas te conhecem? Letícia? Letícia Faria, sim. Letícia Faria. Depende quem. Tem várias pessoas, depende. Do mundo da segurança de Ah, alimento. Letícia Faria. Letícia Ou Faria. dona da Betel. Dona Beta. Numa É. época já foi doutora Bactéria. Jura? Já, quando eu Por dava quê, doutor? consultoria. Ah, porque eles falavam, ó, tá chegando a doutora Bactéria, Ah, entendeu? então eu vou usar esse nome porque eu gostei mais do que Sim. todos. Se existisse uma lei, doutora Bactéria, Uhum. Letícia Faria, seria sobre o quê? Uma lei com o teu nome. Meu Deus, que difícil. Pode ser em qualquer área? Pode ser em qualquer área, de qualquer coisa, mas é uma lei. Não adianta falar assim, que nem às vezes o convidado fala, é igualdade. Eu sou chata, tá? Eu, como sou do meio jurídico, eu falo, tá, Sim. mas igualdade em que sentido? Lei Olha, Letícia Faria, ai, vamos ver. Jesus, nem faço ideia. Eu nunca pensei nisso, sabe? Deixa eu ver. Ah, eu
Gente, eu tenho dó de tantas coisas, às vezes eu tenho a cabeça de querer mudar o mundo, mas a gente não muda, né? Mas eu vou... A gente começa com a nossa atitude. Eu acredito muito assim, seria olha, não tem nem... Sim, seria uma lei da que se faz a que se paga. Tudo que você fizer para alguém, Lei do você vai retorno. receber. Lei do retorno. Entendeu? Então, é a lei do retorno. Então, se você faz um mal para alguém, você vai receber aquele mesmo mal. Ah, matou alguém, você vai morrer. Você tá entendendo? Então, assim, é difícil, mas é que eu acredito muito nisso. Eu acho que as pessoas deveriam pensar, eu gostaria que fizesse isso para mim. Eu não gostaria, então não vou fazer pro próximo. Empatia. Sim. Não sei como pode chamar lei do que for, Lei- mas não, é se as lei pessoas Letícia que fosse Faria. obrigatório as pessoas uma lei que deixasse obrigatório tudo que você faz pro próximo Retornar retornar da pra mesma você. forma. Igual, tudo. Pode ser por outra pessoa, né? Pode ser, não, pode ser assim. Então, por exemplo, estuprador vai ser estuprado. Vai ser estuprado. É isso. Aí eu queria ver se não entrava o mundo no eixo, tudo no eixo. Ninguém ia querer. Sabe que lá pro lado da Ásia tem muitos países lá que tem esse tipo de lei, assim, o ladrão que rouba perde a mão. Sim, eu por mim, eu sou. Olho por olho, dente por Eu dente. acredito nisso. Entendeu? Eu acho que o mundo mudaria, porque você acha que uma pessoa que estupra alguém hoje ia gostar de ser estuprado? Então, mas isso não depende. Agora a gente vai para um campo meio subjetivo. Porque, infelizmente, tem pessoas que têm percepção e valores completamente diferentes. Que o que te magoa, se fosse o contrário, não me magoaria. Sim. Então, é um campo, mas pelo eu menos acho que jurídico, bem então, mas eu chato. acho que eu usaria num começo para implantar a minha lei Falei. das coisas mais que fazem mais mal pro mundo, sabe? Sim. Tipo, não Não, para eu coisas entendi. Eu não tô querendo complicar o que você falou. Eu não, acredito na lei do retorno. o que comece com morte, com estupro, com Às vezes desejar o mal, ponto. Desejar isso. o mal, Eu não que sei a como pessoa poderia ficasse carregada no lugar da outra que ela desejou o mal, né? eu não sei como poderia funcionar, porque eu nunca parei pra pensar nisso, mas é uma coisa que eu acredito que mudaria muito o mundo, sabe? Claro que Com não certeza, e eu 100%, mas concordo. uns 30% já estaria bom. E eu concordo. Sim. E pra você que quer seguir aí a Letícia, você produz conteúdo no seu pessoal? Não. Não. E no da Betel? O da Betel, sim. Vocês divulgam bastante informação lá? Sim. Olá, Pode acompanhar. gente, pelo Betel. Assessoria. E é @Betel Assessoria, com 2 S nos 2 momentos, tá, gente? Não vai escrever assessoria com C. Sim. E tem a Letícia Faria também, que tá... Você aparece lá no da Betel? Claro, sim. Eu apareço, às vezes, tá? É Mas bonitona desse eu jeito, não gosto fala muito de super aparecer, bem. tá? Mas eu tenho vergonha. Vergonha. Não sei Nessas por horas, quê. pensa no conteúdo. A gente tem a sabotagem do autocrítico, Uhum. que quando comecei a gravar os vídeos, eu não assistia. Porque se eu assistisse, eu não É publicava. porque você vai achar um monte de falha, a um gente monte nunca de vai defeito, gostar de nada. Então eu assistia e falava, nem a pau que eu vou publicar. Parei de assistir aí, olha o nosso canal hoje. Sim, é demais. Tá eu super adorei. bem. Que Antes de vir bom. aqui, eu dei uma olhada em tudo, porque eu vi no Spotify. Falei assim, deixa eu ver o Cavucou. que ela vai me perguntar, deixa eu entender. Você não chegou a ver da lei? Não vi todos, não. Que bom. Tem muitos. Peguei você no pulo, então. Não vi, devia ter assistido, Olha né? lá, Final de Não, é que eu todo começava, podcast, eu olhava pergunto. um e falava, nossa, deixa eu ouvir o outro, porque vai que tem uma coisa diferente. Sim. E comecei a ouvir. Os cortes também, Sim. que hoje em dia a galera tá bem ansiosa, então assiste mais Sim. os cortes do que o da Sim, íntegra. mas muito legal. Gostei muito do convite. E vai ser uma honra ter sua assinatura também, viu, Lê? Já vou A data assinar de aqui. hoje ali, se você Tá precisar. bom. Posso pôr o que eu quiser. Pode. Enquanto a Lê escreve um recadinho aqui pro pessoal do VED, pra mim, falar pra você também se inscrever no canal do YouTube. Você entendeu direito? E nas redes sociais estamos como ved.oficial, a sigla do Você Entendeu Direito. Tem tanto o podcast Papo do Pendura, quanto conteúdos ali muito interessantes. Tanto de pauta quente, que a gente fala, que são as polêmicas, quanto pauta fria, que são conteúdos que você vai levar pro resto da sua vida aí como bagagem. Você vê, a gente luta aqui para trazer pessoas como a Letícia. São mulheres empoderadas, resolvidas, não só mulheres, homens também empoderados, de nichos que são necessários serem ditos, falados, ensinados. Na escola eu queria que tivesse um pouco de tudo, Eu também. principalmente essa parte de empreender.
Você sabe que eu dou eletiva de direito, mas eu vou dar de marketing digital e de empreendedorismo. Muito legal. E quando eu fui falar de empreendedorismo, um aluno falou: mas você vai dar eletiva de empreendedorismo só para quem quer ter empresa? Eu falei: não. Se você vai ser empregado de uma empresa, você precisa saber como Sim, eu funciona acho, tudo concordo. também. Uhum. Porque tem muita gente que tem aquela cultura de chefe filho da mãe e o empregado é o coitado. Não, gente, é uma equipe, todo mundo tem que se Sim, ajudar. sim, sim. E Lei, essa é uma Ai, lembrancinha obrigada. temática do nosso boteco. Não sei se Ai, você falou que já bebe adorei. vinho, Não, né? Mas adoro. lata, Ai, abre adoro. tudo, Não, tudo, garrafa. tudo. Obrigada, Obrigada, viu, Lê? Tabata? Um beijo. Muito obrigada a todos. Foi uma honra te Ai, receber. adorei estar aqui hoje. Um beijo pra Obrigada. Lei e pra todo mundo da Betel. Até a próxima.